Válvula ICF Danfoss, guia completo. Em sistemas de refrigeração industrial, existem dois pontos críticos que devem ser observados em qualquer tipo de projeto ou situação. O primeiro deles é a segurança, e o segundo, mas não menos importante, é a eficiência. Pensando na solução conjunta de problemas relacionados à segurança e ao controle de sistemas de refrigeração, a Danfoss lançou no mercado global o bloco de válvulas ICF. A ICF é um bloco de válvulas de 4 ou 6 portas, onde em cada porta você pode configurar, de acordo com a função necessária. A válvula ICF pode ser utilizada em qualquer ponto do sistema de refrigeração, na linha de líquido, na linha de gás quente, na linha de controle de sucção e também em vários outros pontos, podendo ser configurada de acordo com cada aplicação. Para darmos exemplos práticos sobre o que estamos falando, vamos imaginar uma linha de gás quente, por exemplo, para degelo de um evaporador. Nessa linha, normalmente, a montagem padrão contemplaria 2 válvulas de bloqueio, um filtro e também uma válvula solenoide. Nessa montagem, nós temos 8 soldas. Quando pensamos no conceito ICF, esses 4 módulos ou 4 funções são transferidos para apenas um bloco, o que na prática deixa a instalação com apenas 2 soldas, ou seja, 6 pontos de vazamento a menos, apenas em uma linha, fato que se estenderia para as outras linhas de alimentação de líquido, de controle de degelo e sucção desse exemplo que nós estamos dando. Entendendo o conceito por trás da nossa fala, agora vamos falar sobre as características práticas do bloco de válvula ICF e de que forma esse novo conceito de tecnologia e segurança pode atender às demandas mais variadas dentro de sistemas de refrigeração industrial. Falando de alguns tópicos e características técnicas, nós destacamos que a ICF foi projetada para trabalhar em pressões de até 52 bar. Para o módulo de controle de degelo ICFD, a pressão deve ser consultada de acordo com cada projeto. A válvula ICF é aplicável em amônia, CO2 e também em gases refrigerantes de uso convencional e comercial. Conexões soldas sem pontos de vazamento como flanges. Conceito de módulos, podendo ser aplicada em qualquer linha ou processo. Instalação muito mais rápida e segura. Manutenção simplificada e com maior segurança operacional. Aprovado pela UL, seguindo a mais rígida normativa global de segurança e eficiência. Agora vamos entender um pouco mais sobre o conceito modular do bloco de válvulas ICF. Cada corpo acomoda um máximo de 4 ou 6 módulos de função. A ICF 65 no máximo 3, é uma ICF maior, dos seguintes tipos: válvula de bloqueio, válvula de regulagem manual, filtro, válvula solenoide, válvula de expansão eletrônica, operador manual, válvula de retenção, válvula conjugada de bloqueio e retenção, válvula servo-operada por piloto, válvula de drenagem para o sistema de degelo, válvula operada por motor e a conexão cega ou a tampa cega. Como opcional, os corpos são fornecidos com um número pré-definido de portas laterais para as seguintes opções: visor de vidro, sensor de pressão ou de temperatura, manômetro, saída lateral para dreno ou também bypass. O projeto possibilita uma máxima capacidade e uma queda de pressão mínima, utilizando tecnologia avançada e assentos duplos, oferecendo maior capacidade do que em sistemas convencionais, standard, que utilizam válvulas e componentes individuais. O bloco de válvulas ICF é multifuncional. O bloco de válvulas também oferece dimensões compactas e um tempo de instalação muito menor, devido ao número reduzido de conexões de solda diretas. Fornecido como um conjunto completo, é totalmente testado contra vazamento em alta pressão e as respectivas funções são testadas sob condições controladas, todas elas em fábrica.
Ao usar a tecnologia de soldagem TIG ou MIG, é possível instalar um bloco de válvulas ICF sem a remoção prévia dos módulos de função do corpo, o que deixa ainda mais ágil a instalação. Se outros métodos de solda forem utilizados, os módulos devem ser removidos durante soldagem. Observando esses dois blocos, a ICF 15 e a ICF 25, podemos observar as conexões laterais de 3/8, onde podemos instalar manômetros, como falamos anteriormente, ou mesmo uma válvula tipo agulha, a SNV, para bloqueio e também, no caso de manutenção corretiva, ou mesmo de troca de algum módulo desse bloco. Observando as ICF de 6 módulos, podemos ter uma clareza em relação a possibilidades de processos onde podemos instalar as válvulas ICF. Na figura da esquerda, por exemplo, nós temos uma ICF de 6 portas, com módulo solenoide e módulo de expansão eletrônica, com válvula proporcional e atuador ICAD. Nesse caso, a instalação desse equipamento na alimentação de líquido de um separador de líquido promove a mais alta eficiência possível nesse tipo de aplicação. O sistema modular facilita e torna segura a manutenção e a instalação. Já o sistema de expansão eletrônica da amônia melhora o processo e o torna mais eficiente, não criando uma pressão interna dentro do separador e evitando o trabalho desnecessário do compressor, do condensador e de todo o sistema por sobrepressão. No segundo exemplo, do quadro da direita, verificamos um bloco com válvulas de bloqueio, filtro, válvula solenoide de alta capacidade, válvula reguladora de expansão manual e válvula de retenção. Perfeito para a alimentação de líquido de um evaporador, por exemplo, com um processo de degelo. Nesse último quadro, observamos as válvulas ICF Large, ou seja, as válvulas de maior porte, de 2 polegadas, 2,5 e de 3 polegadas, normalmente aplicadas na sucção dos sistemas de refrigeração industrial. Para esse conceito, conseguimos aplicar tanto a válvula ICS, controlada por pilotos de pressão, solenoide ou outros, quanto a válvula solenoide de 2 estágios ICLX e também a válvula proporcional ICM, com atuador ICAD. Agora que entendemos qual a função das válvulas e quais os ranges e tamanhos ela é fabricada, vamos falar sobre os módulos disponíveis, entendendo as suas funções e aplicações. ICFS 15 e 20, módulo de válvula de bloqueio. Esse módulo tem a função de uma válvula de bloqueio e tem uma tampa vermelha. ICFR 20, módulo de válvula de regulagem manual. Esse módulo tem a função da válvula de regulagem manual e tem uma tampa amarela. ICFC 20, módulo de retenção. Este módulo tem a função de uma válvula de retenção. ICFF 1520 e 20E, módulo filtro. Esse módulo funciona como um filtro de tela. ICF 15 e 20, todas as conexões. O elemento do filtro é de 150 micras. ICFN 20, módulo de válvula conjugada de bloqueio e retenção. Esse módulo fornece essas duas funções, bloqueio e retenção de forma combinada, e possui a tampa verde. ICFE 20, módulo válvula solenoide. Esse módulo tem a função de abertura e fechamento solenoide, o que vai garantir o controle do fluxo de refrigerante. ICFA 20, módulo de válvula de expansão eletrônica. Esse módulo tem a função de uma válvula de expansão eletrônica, com modulação por largura de pulso. ICM20A, B ou C, módulo válvula operada por motor. Esse módulo é uma válvula acionada por motor de passo digital, ou pelo atuador ICAD, como nós falamos, para ativação e desativação e o controle da modulação do fluxo do refrigerante. ICFO 20, módulo operador manual. Esse módulo facilita a abertura manual da válvula solenoide tipo ICFE. ICFB 20, tampa cega, proporciona uma cobertura cega para portas de módulos não utilizados. ICFE 20H, módulo solenoide com operador manual integrado de alta vazão. Esse módulo tem válvula solenoide normalmente fechada para controlar o fluxo de refrigerante.
ICFW20, módulo conexão para solda, 20 ou 3/4, 20 mm ou 3/4. Esse módulo é utilizado para a conexão do dreno durante o processo de degelo por gás quente, no caso de alta capacidade. ICFD20, módulo da válvula operada por flutuador mecânico. Esse módulo se abre para o fluxo de líquido quando a flutuação é elevada pelo nível de líquido interno, no degelo. Os módulos 25 seguem basicamente os mesmos modelos apresentados anteriormente, retirando apenas o módulo para controle de degelo ICFD, fabricado apenas na capacidade 20. Para os módulos maiores, seguem os desdobramentos. SVA 50 e 65, módulo de válvula de bloqueio. Esse módulo tem a função de uma válvula de bloqueio e tem uma tampa vermelha. ICS 50 e 65, módulo válvula operada por piloto. Esse módulo tem a função de uma válvula tipo ICS, operada por piloto para ativação ou desativação e controle de modulação do fluxo de refrigerante. Todos os módulos ICS são versões de 3 pilotos. São fornecidos com 2 plugs de vedação A e um plug de vedação B. Os insertos ICS 50 e 65 estão disponíveis com diferentes capacidades: ICS 50, 32, 40, 65, 65, 80 e o módulo ICFB 50, a tampa cega, preparada para o inserto. ICM 50 e 65, A ou B, módulo de válvula operada por motor. Esse módulo é uma válvula acionada por motor, passo digital para ativação e desativação do controle de modulação do fluxo de refrigerante. ICLX 50 e ICLX 65, módulo válvula solenoide de 2 estágios. Esse módulo tem a função de uma válvula solenoide normalmente fechada, a gás para controlar o fluxo de refrigerante. Ele possui uma função de operador para abertura manual integrada. O ICLX é utilizado em linhas de sucção para abertura em 2 etapas, após o descongelamento por gás quente, ICSH 50 e 65, módulo de válvula solenoide de 2 estágios. Esse módulo tem a função de uma válvula solenoide normalmente fechada para controlar o fluxo de refrigerante. Ele possui uma função de operar para a abertura manual integrada. O ICSH é utilizado na tubulação de gás quente para abertura em 2 etapas do fluxo do descongelamento por gás quente para o evaporador. Agora vamos falar sobre o selecionamento e a aplicação. Para começar a falar sobre selecionamento, não podemos deixar de falar sobre o software de selecionamento da Danfoss, o software Cool Selector. A seleção de blocos ICF e também de todos os outros componentes e tipos de válvula segue 3 passos muito simples. Passo 1. Determinar as necessidades da aplicação e de função. Então, se é uma linha de líquido bombeado, de injeção de líquido, de degelo por gás quente, uma linha de expansão direta ou não, enfim, qual é a linha? Determinar o controle. Se é uma válvula solenoide liga e desliga, uma válvula motorizada, determinar também o degelo, se é degelo elétrico com gás quente. A etapa 2 são os critérios de seleção. Utilizar o ICF. Faça o download do software. Se você não tiver o link, você pode entrar em contato com a gente e a gente vai mandar o link para você poder baixar. Aí você vai selecionar o refrigerante, a capacidade, temperatura, a taxa de recirculação. E a última etapa é estabelecer os tamanhos e tipo de conexão. Então, se é solda de topo DIN, solda ANSI ou solda SOC. Exemplo de aplicação. Linha de alimentação de líquido. É necessário uma combinação de válvulas on-off para um evaporador inundado, que opera seguindo um sinal de um termostato e com degelo elétrico. É necessário operador manual para a válvula solenoide. É mostrada aqui a configuração da ICF comum para este tipo de aplicação. Linha de alimentação de líquido, linha de degelo por gás quente do evaporador, com válvula servo-operada ICLX de 2 estágios na linha de sucção e degelo por gás quente, que contém bloco ICF para alimentação de líquido e bloco ICF para linha de gás quente com porta lateral para alimentar a ICLX, ICS mais CVP como um regulador de degelo,
O FV pode ser opcional dependendo da capacidade. Linha de injeção de líquido. É necessário uma combinação da válvula para a injeção de líquido no separador, com a válvula de injeção eletrônica. É necessário ter uma válvula solenoide antes da válvula de controle. Linha de injeção de líquido. É necessário uma combinação de válvula para injeção de líquido para o compressor com válvula de injeção eletrônica. É necessário ter uma válvula solenoide antes da válvula de controle. Linha de descongelamento por gás quente, linha de retorno, linha de drenagem de degelo e CF. Instalada entre o evaporador e a linha de sucção com módulo ICLX de abertura em 2 estágios, operado através de pressão de gás quente, com conexão lateral para a drenagem da linha de degelo, ICF com módulo solenoide para a alimentação de líquido, ICF com módulo solenoide para a alimentação de gás quente, para o processo de degelo com a porta de conexão lateral para operar o módulo ICLX, ICF de drenagem de líquido operada por flutuador, com porta de conexão para a drenagem do degelo, em direção à conexão lateral da ICF-ICLX. Com esses exemplos de aplicações, nós encerramos o nosso material, nos colocando sempre à disposição para atendê-los com projetos especiais e soluções, desenhados para os seus processos, sempre com segurança, tecnologia e eficiência.